Afinal, nós somos escravos ou empregados? Veja, a Bíblia muitas vezes usa uma palavra, um conceito, o conceito de escravo, que na nossa sociedade, no mundo no qual nós vivemos hoje em dia, tornou-se incompreensível. É por isso que muitas vezes as nossas traduções sistematicamente apagaram a palavra escravo e colocaram a palavra empregado. Mas será que isso é mesmo uma solução? Ou seja, quando Nossa Senhora responde ao anjo, eis aqui a escrava do Senhor, seria totalmente incompreensível e absurdo até nós dizermos, eis aqui a empregada do Senhor. Então, o que é que está realmente por trás dessa dificuldade de tradução? Vamos, em primeiro lugar, esclarecer um fato do dicionário. Em grego, existem duas palavras para dizer servo. Existe a palavra doulos, que quer dizer, basicamente, escravo. Doulos é simplesmente isto. A palavra doulos vem de deu, em grego, que quer dizer amarrar. Portanto, não há dúvida nenhuma que a palavra doulos quer dizer escravo. A outra palavra, que é mais nobre, mais elevada, é diáconos. Bom, diáconos quer dizer outra coisa. Diáconos quer dizer servo no sentido de ministro, uma pessoa que tem uma função. A realidade, porém, é que no Novo Testamento, 90% das vezes que a palavra servo aparece, se usa a palavra doulos. Portanto, a tradução correta, ao pé da letra, literal, não seria servo no sentido de ministro, diácono, mas servo no sentido de escravo. Quando, por exemplo, o anjo aparece a Nossa Senhora e ela diz, eis aqui a serva do Senhor, ela responde com toda a clareza ao anjo, Idu redule Kyrio. Eis a escrava do Senhor. E, no entanto, se você for olhar na maior parte das nossas traduções católicas, você não vai encontrar a palavra escrava. Você vai encontrar a palavra serva. Não somente isso, parábolas que Jesus conta, onde Jesus fala de escravos, se traduz com a palavra empregado, como se ele fosse assalariado. Mas a palavra empregado, assalariado, é uma palavra que só aparece 3 vezes no Novo Testamento e ela é mistio. Mistios quer dizer uma pessoa que recebe um salário. Então, onde está a dificuldade? A dificuldade está no politicamente correto, ou seja, a nossa sociedade já não entende mais o que é um escravo. Mas se nós não entendermos o que é um escravo, o que é um doulos, sabe qual é o problema? Nós não vamos entender também o que é um senhor, o que é um Kyrios. Por quê? Porque as duas palavras se determinam uma à outra. Quando Maria diz, eis a escrava do Senhor, Kyrios, se nós não entendemos o que é escravo, nós não entenderemos também o que é Senhor. Então vamos olhar sociologicamente o que é esta palavra e por que é que ela tem tanto significado e fruto espiritual para nós. Veja, primeiro, vamos ser científicos. Aquelas pessoas que duvidam dessa interpretação, por favor, vamos consultar. Existe um famoso dicionário teológico do Novo Testamento, elaborado por um senhor chamado Gerhard Kittel. Né? É o famoso Kittel. Né? É o dicionário teológico do Novo Testamento. A obra originalmente está em alemão, mas também está à disposição daqueles que quiserem em inglês e que têm dificuldade com o alemão. Também existe uma tradução italiana, se não me engano. Bom, se você for olhar nesse dicionário de 10 volumes, que trata as palavras principais do Novo Testamento com longos artigos, existe um longuíssimo artigo dedicado à palavra doulos. E
a conclusão que se chega depois desse longo artigo é a seguinte, que doulos quer dizer escravo, ou então quer dizer escravo, ou então quer dizer também escravo. E não tem solução. Esse negócio quer dizer escravo. Ou seja, uma pessoa que é propriedade de uma outra. Uma pessoa que não é livre. Uma pessoa que faz parte do patrimônio da outra pessoa. O que é então um escravo naquela sociedade, na sociedade na qual Jesus viveu? Vejam, nós temos uma visão de escravo marcada um pouco pela campanha, né, anti-escravagista, abolicionista aqui do Brasil. E, claro, é evidente, a abolição da escravatura foi uma obra política importantíssima, maravilhosa. Não temos dúvida disso. Só que colocar a escravidão na época de Jesus debaixo dessa luz distorce tudo. Como era a escravidão na época de Jesus? Veja, os escravos, se eles tinham bons senhores, bons mestres, bons proprietários, muitas vezes eles viviam uma vida superior à dos homens livres. Isso pode parecer para nós escandaloso e estranho. No entanto, esta é a grande realidade. Ou seja, o que mudava e definia o status social e o estilo de vida do doulos, do escravo, era quem era o seu senhor. Havia senhores que eram tão bons, tão misericordiosos e tão compassivos que promoviam os seus escravos de tal forma que os escravos eram, por exemplo, letrados. Eram pessoas que tinham uma altíssima formação e, às vezes, até uma formação intelectual superior ao seu próprio mestre. Se o senhor era compassivo e bom, o escravo tinha uma vida tranquila e uma vida assegurada. E aqui que está uma das coisas que nós não nos damos conta. Nós vivemos num mundo, no século XXI, onde existe o direito trabalhista. Então é evidente que uma pessoa que sofre um acidente de trabalho, ela sabe que ela está totalmente assegurada. Uma pessoa que é desempregada, ela sabe que ela vai receber um salário, desemprego. Uma pessoa que se aposenta, ela sabe que vai receber a sua aposentadoria. Nada disso existia na época de Jesus. Uma pessoa que fosse livre, né, como por exemplo São José, carpinteiro, uma vez envelhecido, se ele não pudesse mais trabalhar, ou esta pessoa juntou dinheiro durante a sua vida, coisa que não era fácil, porque às vezes só dava conta de sobreviver, ou essa pessoa juntou dinheiro durante a sua vida, ou ela, na velhice, estava fadada à mendicância, ou seja, a pedir esmolas. Por quê? Porque não havia seguro. Uma pessoa que sofresse um acidente de trabalho, ela só tinha uma alternativa. Ou ela encontrava algum parente ou amigo misericordioso que o acolhesse em casa, ou então ela ia para a calçada pedir esmolas. E essa situação, e é isso que explica a mendicância na época de Jesus, como por exemplo o cego Bartimeu, que era mendigo e cego às portas de Jericó. Então, às vezes, ser escravo era a melhor alternativa que as pessoas encontravam. E ser escravo não era tão ruim assim. É claro que se você tivesse um senhor cruel e mau, você estava numa situação terrível. Mas vamos nos lembrar que a sociedade de Jesus é uma sociedade marcada pela palavra de Deus e calcada sobre os valores do Antigo Testamento. Nós não estamos falando da sociedade pagã dos gregos e dos romanos. Estamos falando de uma sociedade que já tinha, sim, parâmetros onde Deus, com a sua palavra, iluminava aquela realidade. Então, a partir disto, é que nós vemos que, desde o Antigo Testamento, as pessoas se definem como escravos de Deus. Por quê? Porque a experiência do povo de Israel é de ter sido escravo no Egito e ter sido redimido por Deus. Redimido, a palavra redimere, vem de emere, emere quer dizer comprar, comprado de volta. Ou seja, você era escravo do faraó no Egito e Deus comprou você e comprou a sua liberdade.
Então o povo se definia como escravo do Senhor. Quando a gente fala, por exemplo, do servo do Senhor, o servo de Javé, nessa figura clássica do Antigo Testamento, nós estamos falando, na verdade, de um escravo. Não é? A palavra Eved, em hebraico, quer dizer escravo, nesse sentido literal. Ele tem um dono. Então quer dizer que eu não me possuo, eu não sou dono de mim. E é interessante nós notarmos isto. Enquanto os povos vizinhos, quando falavam que tinham um Deus, esses povos vizinhos, quando a pessoa cultuava um Deus, ele dizia: eu sou amigo deste Deus, eu sou devoto desse Deus, eu sou seguidor desse Deus, eu sou cultuador desse Deus, mas nunca usavam a palavra escravo. Isso é uma coisa bíblica. Ou seja, eu ser escravo de Deus é uma realidade plenamente bíblica. Por quê? Porque eu sei que Deus é o meu dono, eu não me pertenço, eu não sou meu. Por quê? Porque eu não devo ter vontade própria. Aqui é que está a chave de leitura, a vontade do meu Senhor. Eu não tenho a liberdade de autodeterminação do jeito que eu gostaria de ter se eu fosse simplesmente uma pessoa livre. E então aqui é que vem a maravilha. A maravilha bíblica, a maravilha espiritual que nasce dessa realidade é exatamente esta, que quando você se coloca como escravo para servir o seu Senhor, ali você descobre que é mais livre do que antes. Não é? O adágio medieval aqui cabe plenamente. Servire Deum, regnare est. Servir a Deus é reinar. Ou seja, quando eu sou escravo de Deus, na verdade, quando eu me entrego a esse Senhor, eu saio muito melhor do que antes, livre, longe dele. Embora a palavra doulos não esteja lá no original da parábola, nós podemos então entender aquela experiência, não é, do filho pródigo, no capítulo 15 de Lucas. O filho pródigo quis liberdade, mas o que ele encontrou no fim da linha foi a escravidão, de não poder comer nem mesmo a comida dos porcos. Ele estava numa situação pior do que a dos porcos. Ou seja, era livre, mas estava pior do que os animais mais impuros. No entanto, ele caiu em si, disse: vou voltar para a casa do meu pai. E ali, na casa do pai, mesmo como trabalhador assalariado, e aqui sim a palavra trabalhador assalariado é usada na parábola, ele diz: eu vou lá como trabalhador assalariado e dizer: meu pai, trata-me como um trabalhador assalariado. E o pai o resgata para a dignidade de filho. Essa experiência psicológica, ela está dentro desse fazer-se servo do Senhor, escravo. Nós precisamos ir até mais longe do que o filho pródigo. Precisamos ser mais generosos do que o filho pródigo. Não dizer: eu vou ser um trabalhador assalariado ou empregado do meu pai. Mas muito pelo contrário, eu vou dizer: eu sou um escravo do Senhor. E então eu vou descobrir que servindo a Ele, eu vou reinar. Quando nós nos fazemos servos de Deus, nós depois sentaremos em tronos para julgar a humanidade. Essa é a realidade de nós, cristãos, nos fazermos servos de Deus. É evidente que o demônio vem fazer a propaganda dele. O demônio, desde Adão e Eva, faz esse serviço. Ele foi para Adão, foi para Eva e foi lá para fofocar, para dizer uma mentira e dizer assim: olha, ele está querendo fazer a vontade dele, os caprichos dele. Ele quer que vocês obedeçam, ele quer que vocês sejam escravos. Não, desobedeçam e sereis como deuses. Qual foi a consequência dessa desobediência? A consequência dessa desobediência foi exatamente que Adão e Eva, ao invés de serem como um Deus,
tornaram-se piores, né, do que os animais em muitos aspectos. Entraram num mundo de sofrimento e de perdição, foram expulsos do paraíso, da tranquilidade que antes eles viviam quando serviam a Deus. Assim, a Bíblia, como um todo, quer nos colocar debaixo do senhorio de Deus. O senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós proclamamos Jesus como Senhor, nós precisamos nos colocar nesta posição de escravos, de chegar e dizer: eu me rebaixo e me faço propriedade dele. Eu pertenço a ele. Mas essa escravidão é uma escravidão de amor. Eu preciso, né, realmente ter este amor por esse Senhor bondoso e misericordioso e servi-lo de todo o coração. E somente assim, nesse serviço, é que nós vamos encontrar a nossa liberdade. Vá fazendo a vontade de Deus. Não queira ter vontades próprias, não queira seus caprichos, suas veleidades. Não, faça a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, você vai começar a descobrir a grande liberdade que brota no seu coração. Então, nós precisamos aqui romper claramente a ideologia do demônio. E é por isso que dá uma certa tristeza quando a gente vê, por exemplo, que as nossas Bíblias foram sistematicamente substituindo a palavra doulos, né, nas suas 130 vezes, assim, somando os derivados e verbos, etc., 150 vezes no Novo Testamento, você vai ver, está lá, ou se diz servo, que é uma palavra, digamos assim, um pouco neutra, que serve para traduzir, mas não é o suficiente, ou então, pior do que isso, a palavra empregado, né? Então, quando, por exemplo, você diz assim, eis aqui, né, eu sou o servo inútil do Senhor, eu não fiz mais do que a minha obrigação. Você encontra escandalosamente algumas Bíblias que traduzem eu sou um empregado inútil. Ou pior ainda, eu sou um empregado sem importância. Não fiz senão a minha obrigação. Ora, ser empregado com carteira de trabalho assinada, né, 13º, férias remuneradas, etc., é uma coisa muito diferente de você ter um dono, de você ter um senhor, alguém a quem você entregou tudo, que é senhor de tudo aquilo que você é. Tudo aquilo que você tem. É o dono do seu destino. Eis aqui o escravo do Senhor, eu sou um escravo inútil. Eu não fiz outra coisa senão a minha obrigação. E aí, a humildade. É exatamente esse tipo de mentalidade que não quer se adaptar à linguagem bíblica que faz com que, por exemplo, algumas pessoas não entendam a consagração à Nossa Senhora. Quando a gente faz aquela música bonita da consagração, ó minha Senhora e também minha Mãe, né, eu me ofereço inteiramente, toda a vós, muitas pessoas no final querem mudar a letra e dizer assim, guardai-me e defendei-me como filho e propriedade vossa. Ao invés de seguir a oração como ela é tradicionalmente, como coisa e propriedade vossa, as pessoas ficam angustiadas com isso. Não, mas eu não sou coisa. Bom, meu irmão, espera lá. Por que você diz filho e propriedade? Desde quando o filho é propriedade da mãe? Um filho não é propriedade da mãe, você não é dona do seu filho. Seu filho não é uma propriedade sua. Ora, isso só tem sentido, essa palavra propriedade, só tem sentido se você é escravo, ou seja, como coisa e propriedade. Se não é politicamente correta a linguagem da Bíblia, tudo bem, a gente pode explicar, a gente pode catequizar as pessoas para dizer, olha, não tem nada a ver com isso que você está pensando. É uma escravidão de amor, é uma escravidão que nos torna livres. E aí você pega a oportunidade e explica para as pessoas como, na verdade, nós chamamos de Maria de Nossa Senhora, porque ela é a serva. E quando nós nos colocamos debaixo do senhorio dela, ela entrega tudo nas mãos do Senhor, que é Jesus. E é simplesmente uma forma de nós passarmos a perna no diabo. Nos entregamos totalmente a ela
existe inimizade entre ela e a serpente, a gente se entrega à Virgem e ela nos entrega a Jesus. É simplesmente isso. Essa é a finalidade da consagração. É evidente que aqui, então, é necessário que haja um pouco de catequese, né? Nesse sentido, eu diria para as pessoas que usassem um pouco de prudência. Por exemplo, eu sei que muitas pessoas gostam de mostrar a sua consagração a Nossa Senhora e a sua escravidão de amor, não é? Usando cadeias, correntes, não é? Às vezes no pulso, no tornozelo ou ao redor do corpo. No entanto, isto, na nossa sociedade, às vezes é muito mal interpretado. Seria necessário, né, uma catequese melhor e maior para que as pessoas entendessem isto. Então, resultado. O que é que nós deveríamos fazer para resolver este impasse? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem nós usarmos a palavra escravo, sem minimamente nos preocuparmos de fazer uma catequese, nem nós substituirmos e achar que nós não somos escravos, somos empregados, ou somos parceiros, etc. Bom, e o que é necessário então fazer? É necessário dar o passo. O passo que o próprio Jesus fez no capítulo 15 de São João, quando ele olha para os seus discípulos e diz: já não vos chamo mais escravos. Porque o escravo não sabe o que quer o seu senhor. Eu vos chamo de amigos, porque eu vos dei a conhecer a minha vontade. Eis aí a passagem. Quando eu me disponho como escravo de Cristo para realizar a sua vontade, eu vou conhecendo a sua vontade e isso vai me transformando de escravo em amigo. E isto gera um homem livre, uma mulher livre. Aí acontece a passagem. Servire Deum regnare est. Se você se põe como escravo, aquilo lá, na realidade, te coloca numa dignidade altíssima de quem vai sentar um dia num trono para julgar as nações.